Graça e paz, amados irmãos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus tem para o nosso coração através da sua palavra. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, em especial pela vida também do pastor Ezequias, por nos permitir trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. E louvo a Deus porque Ele tem nos separado e tem nos fortalecido e nos animado em meio a tantas circunstâncias difíceis que enfrentamos. Então, meus queridos, nós precisamos olhar para cima e saber que toda a nossa força vem do Senhor. Então, nesse mês da juventude, e nós queremos glorificar a Deus pela vida de cada adolescente, de cada jovem, cada um que tem empenhado em servir ao Senhor, em se dedicar ao Senhor, em ouvir a voz do Senhor aos seus corações, consagrado ao Senhor a sua vida, sua família, tudo que tem, para servir ao Senhor com toda a força. Certamente, quando falamos de força, nós temos que olhar para as Escrituras e ver o que ela tem a nos ensinar a respeito disso. Então, para isso, nesta noite, eu reservei o texto da primeira carta de João, capítulo 2, verso 14, que diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez nós te louvamos pela bênção de podermos falar com o Senhor, de podermos, ó Deus, refletir sobre aquilo que a Tua palavra tem para os nossos corações. Ó Deus, nós clamamos o auxílio do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas e que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração. Abençoe cada um dos irmãos e que nós possamos, ó Deus, ser fortalecidos no Senhor e na Tua palavra. Que esta noite seja uma noite de bênção, seja uma noite de reflexão, seja uma noite de glorificação do Teu nome. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. É claro que falar para o jovem a respeito de força, muitos deles está muito claro isso. Até porque na juventude, um dos desejos que os jovens têm é de poder ter o seu corpo bem definido, não é? Se preocupa com isso, se preocupa com a beleza, a força, com os músculos. Desde quando somos pequenos, principalmente os meninos, que se foca mais nisso, onde se brincava muito, né? Dizia assim, faz força aí, ó. Vamos ver como é que está o músculo. Essa era uma forma de tentar fazer com que os meninos pudessem olhar para o músculo do braço e dizer, estou forte, estou forte. E é claro que quando nós olhamos para a palavra de Deus e nos fala a respeito de força, o sentido é um pouco bem diferente, não é? Daquilo que está na mente dos adolescentes, dos jovens, a respeito da força física. Certamente aqui o texto, João está dando uma outra direção. Ele está falando das questões espirituais. Está falando dos momentos necessários para que haja força para vencer o maligno. E ele ainda é muito claro, ele diz, e já vencestes o maligno. Se nós olharmos para a juventude do nosso tempo, ela está bem diferente do que era muitos anos atrás. Me recordo na minha juventude, quando ainda de fato, olhando para o reino, nós éramos bem envolvidos com respeito às questões espirituais. Nós buscávamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Nós estávamos dedicados como jovens a consagrar as nossas vidas ao Senhor. Hoje certamente tem mudado muita coisa. Tem mudado as circunstâncias em que os jovens se encontram. O
o que de fato tem influenciado esses jovens, o que é de informação que tem deturpado o conhecimento teológico e teórico das Escrituras a respeito dos jovens. Eles são bombardeados nas universidades com tantas informações que desejam de fato tirá-la dos caminhos do Senhor. Isso tem diminuído a força espiritual dos jovens do tempo presente. Então, portanto, nessa noite, com essa palavra, eu quero fazer com que Deus fale aos nossos corações. Não que eu faça, mas que Deus fale aos nossos corações. Quero fazer com que você reflita sobre a força a respeito do reino, da nossa vida e do que Deus tem para cada um de nós. Então, portanto, quando falamos de força, nós entendemos que os desafios são grandes e que os jovens são desafiados e que a juventude precisa se fortalecer. Fortalecer no Senhor? Sim, mas como? Como se fortalecer no Senhor? Como ser forte? E é sobre isso que eu quero refletir com vocês. Uma das coisas que nós podemos entender como ser forte, ou dos métodos, um dos métodos para sermos fortes, como jovens fortes, como diz o texto, eu vos escrevi jovens porque sois fortes. E o texto continua, ele diz, e a palavra de Deus está em vós. Uma das coisas que os jovens precisam se preocupar é se a palavra de Deus está no seu coração. Se a palavra de Deus está em você. Porque certamente poderemos viver uma religiosidade por vivermos dentro da igreja. Por às vezes termos até famílias cristãs. Por termos amigos cristãos. Por convivermos com pessoas que naturalmente, hora ou outra, falam de Cristo, falam de igreja, falam de Deus. Mas o que precisa e é necessário para ser forte, para ser fortalecido, é que a palavra de Deus esteja em nós. Que ela seja guardada no nosso coração. É o que o salmista diz. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, uma das coisas que nós precisamos refletir e como necessária é que a palavra de Deus esteja em nós. No Salmo 119, versículo 9, o salmista diz, com que ou como purificará o jovem o seu caminho? Ele diz, observando conforme a tua palavra. A necessidade do jovem se fortalecer espiritualmente é se alimentando da palavra de Deus. Ele faz uma pergunta, ele diz, como que esse jovem vai se fortalecer? Como que esse jovem vai purificar o seu caminho? Como que ele vai consagrar a sua vida? Como que ele vai conhecer o que Deus tem para a sua vida? E então, com essa pergunta, ele já logo traz a resposta para a pergunta. Ele diz, observando conforme a tua palavra. Observando conforme a palavra do Senhor. A palavra do Senhor precisa estar no coração, na mente, na alma de cada jovem, de cada adolescente, para que ele possa, sim, de fato, se fortalecer no Senhor. Através da palavra de Deus nós somos fortalecidos e preparados para vencer. Note que Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, Deus dizendo a Josué, que era um jovem e tinha tudo pela frente, tinha que pegar todo aquele povo que Moisés trouxe até aquele lugar, até aquele local, e teria que continuar a viagem, continuar à frente. Então note que Deus diz para ele, olha, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Para o jovem, para o adulto, para o adolescente, para a criança, de fato, ser fortalecido no Senhor para vencer as batalhas, é importante que o livro da lei, a palavra, não se aparte da boca.
Não se aparte do coração, não se aparte da alma. Quando Paulo fala a Timóteo que era necessário que Timóteo entendesse o que ele precisava fazer, e Paulo faz uma referência a Timóteo, ele diz, se apegue à palavra fiel. É importante que o jovem, o adolescente, que o filho e filha de Deus seja fortalecido no Senhor, mas para ser fortalecido, ele precisa de que a palavra do Senhor faça parte da sua vida. Seja o alimento diário, seja tudo que for necessário para que o fortalecimento espiritual aconteça. Um jovem conhecedor da palavra de Deus está preparado para os desafios do dia a dia. Ele não apenas vai enfrentar os desafios, mas ele vai estar preparado para os desafios, porque os desafios virão. Jovem, adolescente, adulto, todos nós enfrentamos desafios diários. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas frustrações, as nossas decepções. E nós precisamos, de fato, entender como vencer todas essas circunstâncias. Para vencê-la, é na força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. É isso que diz a Escritura. Mas para se fortalecer, a palavra precisa estar em nós. Não apenas saber as Escrituras. Não é viver somente aquilo que ouvimos dentro da igreja, ou na casa, ou em algum lugar, ou numa reunião de grupo. Mas é aplicar a palavra de Deus. Não somente ouvi-la, mas aplicá-la de fato no viver diário. Não somente o conhecer as Escrituras, mas vivenciá-la todos os dias. E é isso que a Escritura diz quando Tiago apresenta no capítulo 1, versículo 22, ele diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabemos que a grande dificuldade que acontece na igreja com os adolescentes e jovens é eles permanecerem firmes no Evangelho. É eles permanecerem firmes no Senhor. É eles permanecerem confiando, crescendo, se fortalecendo. É difícil, mas note que se ele entender que a palavra de Deus é necessário que ela seja vivenciada, e não somente um ouvinte, mas de fato um praticante, certamente a sua vida vai mudar. Todos os caminhos mudarão, as vitórias chegarão com mais afinco, com mais glorificação do nome do Senhor sobre a vida de cada um. Então, nós precisamos ouvir a mensagem do Senhor para receber fé. A palavra de Deus aumenta a nossa fé. E como diz a Escritura, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Essa palavra entrar no coração, essa palavra penetrar na alma, aumentar a fé, aumentar a confiança, aumentar a esperança no Senhor. É importante o jovem, o adolescente, entender que a sua vida precisa ser cheia da palavra de Deus. Que o seu coração seja cheio da palavra de Deus. Meditar, vivenciar, entender que a palavra de Deus precisa permanecer. A palavra de Deus permanece em vós. Ela está em vós. É isso que diz o texto. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. E uma outra característica que é importante para a vida do jovem, para que ele se fortaleça, para que ele seja um vencedor de fato, é que ele precisa resistir o maligno. E por isso que o texto diz, e tendes vencido o maligno. Deus já deu todo o poder e autoridade a Jesus Cristo, quando ele diz que naquele momento o Pai me deu toda a autoridade e todo o poder me foi dado no céu e na terra. E quando ele apresenta isso, ele diz que nós podemos nos fortalecer nele. E podemos ser vencedores. Por isso Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E se nós somos de Cristo, e nós somos do Senhor, e temos Jesus na nossa vida, nós podemos vencer o maligno.
na palavra de Deus. A palavra está em vós. E se ela está em vós, vocês já venceram o maligno. Vocês têm a condição, a possibilidade de vencer o maligno. E por isso, então, é necessário que a juventude dos últimos dias consiga olhar para o Senhor e ter como alvo na sua vida vencer o maligno, vencer o mundo, vencer a carne, os desejos pecaminosos e assim procurar continuar vitorioso. A juventude é alvo dos ataques do inimigo, mas quando o jovem se prepara, ele pode vencer as tentações. A exemplo de Jesus, a exemplo de José, a exemplo de Daniel, dos seus 3 amigos, enfim, tantos jovens nas Escrituras foram vencedores. E Jesus ensinou isso. Ele diz, olha, vocês vão ter aflições, vocês serão perseguidos, todas as coisas acontecerão com vocês, mas olha, tenham bom ânimo, eu venci. Então, se Jesus venceu, nós também podemos vencer. E se nós podemos vencer a exemplo de Jesus, uma das formas de vencer o maligno é na palavra de Deus. Note que Mateus capítulo 4, versículo 8 diz assim, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa e eis que chegaram os anjos e o serviam. O jovem precisa se fortalecer no Senhor com a palavra de Deus e ministrando a palavra de Deus todos os dias, crendo na palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, ele pode de fato também dizer aquilo que está escrito. Não somente como um ouvinte, mas como um praticante. E como um praticante, ele aplicando a palavra, a única coisa que resta ao reino das trevas é deixá-lo em paz. Ainda que seja por um tempo, porque certamente as tentações, as lutas, o reino das trevas, o mundo, a nossa natureza pecaminosa continua nos tentando. Mas em Cristo Jesus e no poder do nome de Jesus, nós somos vencedores. E é aí que vem toda a Escritura nos mostrando que em Cristo nós alcançamos tudo que podemos, porque Ele é o Deus do impossível. Amém? Creia nisso, creia que resistindo às tentações, você pode sim vencer o reino das trevas. Você pode sim colocar-se diante de Deus e Deus haverá de te dar a força necessária, porque a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. É resistir firme às tentações. É o que diz Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que precisamos fazer. Jovens, adolescentes, adultos, filhos e filhas de Deus, resistindo ao diabo, ele há de fugir de nós. Portanto, mas existe uma atitude anterior. Ele diz, sujeitai-vos a Deus. Se coloque debaixo da autoridade de Deus, do poder do Senhor, confiando nele, submetendo-se a ele, obedecendo a ele, guardando a palavra, vivendo a palavra, certamente será vencedor, resistirá às tentações, resistirá ao reino das trevas e ele vai fugir de nós. Não porque nós somos poderosos, mas porque aquele que habita em nós é mais poderoso do que o reino das trevas. O Filho de Deus, aquele que nasceu de Deus, o que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. É isso que diz a Escritura. Então um jovem espiritual, um adolescente espiritual, é aquele que busca a autoridade do nome de Jesus sobre todo o mal. É aquele que confia quando Jesus diz que em nome dele nós expulsaríamos os demônios. Então uma das coisas que precisamos crer é que o Senhor é quem nos dá força. Ele nos dá autoridade.
E o jovem pode, de fato, no Senhor, encontrar os recursos necessários para viver uma vida que glorifica o nome de Jesus. De fato, o jovem precisa se buscar, buscar espiritualmente viver a verdade de Deus, a força de Deus, pela palavra de Deus e resistindo a tudo que é do maligno. É isso que Deus quer para a sua vida, jovem, adolescente, filho e filha de Deus. O que Deus quer para você é que você creia na palavra, que você viva a palavra, que você confie na palavra, que você transmita essa palavra. E, portanto, quando a tentação vier, resista o maligno. Resista a tentação, mas resista na palavra, naquilo que Deus deixou como poder, como autoridade, para que você viva uma vida santa, pura, consagrada ao Senhor, para a glória do nome de Jesus. Como ser forte? Ser forte, sim, através da palavra de Deus, guardando ela no coração, crendo, confiando e vivendo a palavra e resistindo ao maligno, sempre na palavra e numa vida sujeita à vontade de Deus. Que Deus os abençoe. Jovem, adolescente, filho e filha de Deus, continue confiando no Senhor, porque o que nós podemos saber é aquilo que Deus deixou escrito. Confiar no Senhor, que é o nosso socorro bem presente em todas as nossas tribulações. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Muito louvado seja o nome do Senhor e glorificado por essa palavra. Que Deus abençoe. Tenham todos um restante de final de semana e uma semana seguinte abençoada no nome de Jesus. Amém.